Fala, concurseiro! E aí? Tem alguma matéria que você foge? E simulado, você às vezes deixa de fazer com medo de se sair mal? Vamos conversar hoje sobre medo no estudo para concurso público. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista da Volts e a razão desse vídeo é porque eu estava esses dias aqui no meu WhatsApp e um aluno falou: professor, é normal ter medo de fazer simulado? Eu falei: cara, é extremamente normal. Eu vejo muita gente com medo de fazer simulado e posso estar falando aí com muitos alunos que têm esse medo. A pessoa ela estuda há muito tempo e ela simplesmente não passa para a fase de fazer simulado simplesmente por medo de se decepcionar, certo? A pessoa fala: puxa, eu acho que eu vou tirar uma nota ruim, eu não quero enfrentar isso. E muita gente vai levando isso até a prova. E na prova ela pode ter uma surpresa, porque ela ficou procrastinando aquilo de fazer simulado e no fim acabou nem fazendo. E quando eu falar medo aqui, tá super ligado à procrastinação, né? Até porque tem alguns estudos que falam que a gente procrastina muito por um mecanismo que é semelhante à dor que a gente sente quando você evita de fazer alguma coisa por causa da dor. Então, o centro da dor do cérebro, ele se ilumina da mesma maneira quando você tem medo de colocar a mão no fogo. Sei lá, você tem que estudar raciocínio lógico e você detesta isso. O teu cérebro ele vai trabalhar da mesma maneira que trabalharia como se estivesse fugindo de uma dor. E esse medo, então, ele é muito parecido com você querendo fugir da dor. E esse medo, ele se manifesta de você fazer simulado, né? Então, o simulado é um grande medo que muita gente tem. Medo de algumas coisas como redação. Então, tem alunos, assim, já acompanhei alunos vários que têm medo de fazer redação. Então, a pessoa, ela nunca fez redação ou ela fez e tem um trauma nisso daí. Então, a pessoa, ela fica com muito medo. E o grande problema desse medo é que se você não consegue sair desse ciclo de tipo, nossa, eu não vou fazer porque eu sou ruim em redação, ou não vou fazer porque eu sou ruim em física, não vou fazer porque eu sou ruim em contabilidade. Se você não consegue fugir desse ciclo, você continua ruim e daí porque você é ruim, você acaba odiando mais aquela matéria, tendo mais medo e procrastinando mais. Então você entra num ciclo que eu chamo de ciclo desvirtuoso. Então você acaba entrando num ciclo muito ruim, que é esse ciclo, assim, você não gosta e daí você vai mal, e daí você não gosta mais e vai pior, e isso precisa ser quebrado. E como que a gente pode fazer isso? Uma das maneiras que eu coloco é assim, cara, primeiro, tendo um cronograma. Você ter um cronograma vai ajudar muito a você enfrentar os seus medos. Por quê? Vai chegar na segunda, na terça, na data que está lá no seu cronograma e você vai ter que enfrentar aquela matéria. Ah, mas eu não quero. Cara, tem que seguir o teu cronograma. O cronograma é um compromisso que você tem que estabelecer consigo mesmo, né? Não adianta também você colocar no cronograma e não estudar. Eu vejo isso muito nos alunos. Tem aluno que eu estabeleço o cronograma, daí eu vou lá olhar, eu tenho um método, né, por alguns aplicativos e tal, eu vou olhar a quantidade de horas estudadas e falei, pô, cara, você não estudou português. Ah, puxa, daí o cara às vezes dá uma desculpa, às vezes não. Então, assim, a pessoa foge daquilo porque aquilo é desconfortável para ela. O cronograma eu acho que é um grande ponto. E para facilitar o processo, se você tem dificuldade numa matéria, comece pelo ponto mais fácil, comece de alguma maneira que você inicie o processo. Nem que seja de uma maneira que não seja a ideal, né? Eu detesto fazer imposto de renda. Então, pô, todo ano que eu tenho que fazer imposto de renda, putz, cara, que preguiça, nossa. Mas eu falo assim, não, eu vou começar só preenchendo aqui o CPF, o RG, as coisas mais fáceis. E daí você vê que quando você começa ali, você começa pelo mais simples e as coisas começam a caminhar mais. Você vê que não é tão difícil assim. Então, tente começar por um processo mais fácil. Redação, por exemplo. Se você quiser copiar uma redação, se você quiser copiar o que o professor fala, tudo bem, tudo bem. A questão é você iniciar o processo. Ah, eu quero estudar exatas. Pô, não gosto e tal. Pô, então assista uma aula, copie a resolução do professor.
tenta fazer um pouquinho e daí depois vai, como o professor vai fazendo, para você quebrar esse medo e você perceber, na verdade, que os medos que a gente tem, eles estão na nossa cabeça, né? São coisas que a gente construiu por traumas, às vezes de professor ruim, às vezes de um ensino fundamental que foi deficitário, mas no fim essas matérias não são as grandes vilãs. Elas podem ser desconstruídas, você pode estudar essas matérias e pode ser até prazeroso, e você precisa quebrar esse ciclo. Você precisa quebrar esse ciclo e passar a gostar disso. Eu detestava ato administrativo, uma matéria aí de direito administrativo. E uma vez eu falei, cara, chega, vou resolver isso daqui. Sentei, estudei, cara, li, estudei. E hoje eu sou professor de direito administrativo e às vezes quando fala, você quer dar o quê? Cara, ato administrativo, porque é algo que eu superei e quebrei. Esse medo dessa matéria que tanto trouxe problema para mim em vários concursos. Então, comece, nem que seja de qualquer jeito, nem que seja por uma coisa que você goste ali dentro da matéria, para você quebrar esse medo e você parar de procrastinar, porque isso daí é muito prejudicial. Já vi vários alunos bons, com bom estudo, caindo por causa de determinadas matérias que a pessoa tem medo, que a pessoa tem trauma, e é necessário você enfrentar. Um bom concurseiro, um concurseiro que vai ser aprovado, ele precisa ter essa capacidade de enfrentar os seus traumas, os seus fantasmas, e isso daí vai ser essencial para você ser aprovado no concurso público. Deixa a sua curtida aí, esqueci de pedir, e coloca aí qual que é teu medo, cara, qual que é a coisa que te traumatiza, é raciocínio lógico, é uma matéria, é redação, é simulado, é fazer simulado, né? Então, muita gente tem um medo de fazer simulado. Então, deixa aqui nos comentários. Aliás, fazer medo de simulado, você tem que entender que às vezes você está procrastinando algo que uma hora vai aparecer. Se você está ruim, você vai às vezes descobrir lá na prova. Pô, melhor que você descubra antes e enfrente isso de uma vez, estudando, fortalecendo uma matéria que você tem dificuldade, do que você ficar procrastinando. Então, você precisa também entender algumas coisas, como fazer simulado é importante para você diagnosticar problemas e diagnosticar como está sua situação. Já falei de simulado aqui em outros, não acho que simulado significa tudo, né? Ele não vai conseguir simular a tua nota da prova, mas é um bom caminho. Beleza? É isso daí e bora estudar. Valeu!